Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Ah, já vou pedir aqui para você deixar o seu like neste vídeo. Se conhece o canal, gosta dos relatos, deixe o seu like. E também não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojassombrada.com.br. Vai lá fazer uma visitinha, dá uma fuçadinha na loja, tenho certeza que você vai gostar. E vocês podem estar reparando, né, que tem alguma coisa diferente aqui, realmente tem. Aqui, ó, voltando aqui alguns piercings de antigamente. Não, esse aqui eu nunca tive, não. Quer dizer, só tive uma bolinha aqui, mas agora é uma argolinha aqui. Esse daqui eu já tinha. Quer dizer, tava sem, mas eu já tinha. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos com o relato de hoje, que é este daqui. Fantasmas na antiga fazenda. Ai, fazendaiada, tudo assombrada. Não, vamos ver. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Sou fulano, tenho 27 anos e moro na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Outra cidade chamada Oliveira, em Minas. O relato que irei contar a seguir aconteceu comigo e mais 4 amigos, há exatos 14 anos. Na época eu tinha 12 anos de idade. Bom, os nomes já estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Desde criança, sempre gostei de ter amizade com pessoas que tivessem mais experiência de vida do que eu. Eu vejo isso como uma maneira de adquirir aprendizado para o decorrer da vida. Com isso, o Edson é um dos meus melhores amigos desde que eu tinha uns 9 anos. E por sermos vizinhos de bairro até hoje, sempre frequentei a casa dele. E todos os finais de semana íamos ao sítio dele. Ele tem idade para ser o meu pai. Eu aprendi muito com ele, inclusive sobre os valores da vida e trabalho. Me lembro que uma vez ele e um carpinteiro estavam fazendo o telhado da varanda da casa dele. E eu pude ajudá-los em serviços como jogar as telhas para cima e entregar as ferramentas necessárias. Depois do trabalho, me elogiaram muito. Disseram que eu estava no caminho certo. E pouco tempo depois, o Edson foi chamado para um serviço de restauração de um telhado em uma fazenda antiga, aqui perto, e me convidou para ir com eles. Ele me explicou que iríamos em 5 pessoas: Edson, Marcelo, Pedro, Ananias e eu. E ficamos uma semana na fazenda para fazer o tal serviço. Como não era nada de diferente do que eu estava acostumado e eu queria muito ir, aceitei numa boa. A fazenda fica entre Oliveira e São Francisco de Paula, Minas Gerais. Era setembro de 2006. Saímos no domingo por volta das 5 da tarde e chegamos na fazenda pouco depois para descansar, pois começaríamos o trabalho na segunda-feira às 7 da manhã. Antes de dormirmos, fomos dar uma olhada no lugar. É uma fazenda muito antiga. Ainda existem lá a senzala, aquelas esferas grandes que eram presas às pernas dos escravos para que eles não fugissem, correntes enormes, entre outros, e diversos objetos antigos. O lugar tem uma energia diferente. Dentro da fazenda havia um quarto enorme preparado para nós. O quarto era tão grande que havia mais de 5 camas dentro dele, fora os outros objetos, como um baú enorme, muito antigo, e 2 guarda-roupas. Na primeira noite foi tudo tranquilo, dormimos todos muito bem. Nos levantamos, tomamos o café da manhã e iniciamos o trabalho. Tiramos todas as telhas antigas da fazenda, eram aquelas chamadas telha cumbuca. Todas as telhas foram levadas por caminhões para outra fazenda. Mais tarde, elas seriam substituídas pelas telhas coloniais, visto que a madeira do telhado estava um pouco comprometida e algumas peças precisavam também ser substituídas. Como todas as telhas haviam sido removidas, improvisamos uma cobertura com uma lona sobre as paredes do quarto onde estávamos dormindo, somente para não termos contato direto com o sereno da madrugada, né? Na noite de segunda-feira, houve o primeiro fato estranho.
Estávamos todos dormindo quando acordamos todos com um barulho muito alto e estridente, como se uma panela tivesse caído no chão. Mas não foi uma panela. Chegamos à conclusão de que foi um tacho, daqueles tachos antigos de cobre que são usados para fazer doce de leite, goiabada e tal. Pois vimos que na senzala havia 3 tachos desses pendurados na parede por pregos grandes e antigos. Porém, nenhum de nós se levantou para olhar, pois era madrugada. E preferimos deixar para olhar quando amanhecesse o dia, né? Então voltamos a dormir. Pela manhã, na terça-feira, quando estávamos tomando café da manhã, o Pedro nos lembrou de irmos olhar o tacho que caiu de madrugada. E nós fomos. E adivinha? Todos os tachos estavam pendurados no mesmo lugar, da mesma maneira que vimos quando chegamos. Ficamos com aquela pulga atrás da orelha com essa situação, pois não foi nenhum de nós durante a madrugada para olhar, né? E não havia mais nada de diferente que pudesse ter provocado barulho, a não ser os tachos, pois tudo estava normal. A única pessoa além de nós que estava naquela fazenda era o senhor João, o caseiro. Ele morava sozinho em uma casa que ficava próximo à fazenda. Quando o vimos na hora do almoço, o Pedro foi perguntar para ele se por acaso ele havia visto algum tacho de cobre que havia caído no chão, e ele respondeu que não, e que ainda não tinha ido na fazenda naquele dia, pois estava ocupado procurando uma novilha que estava sumida, e perguntou. Por que a pergunta? Contamos para ele o que houve, e ele disse: meus amigos, vocês ainda vão ter muitas surpresas nesse lugar. Essas palavras do senhor João, essas palavras do senhor João deixaram todos nós ainda mais pensativos, mas de toda forma tentamos esquecer o que houve, pois ainda tínhamos bastante trabalho a fazer. Bom, logo após o almoço, fomos andar mais um pouco pela fazenda e procurar uma sombra para fazer o quilo, né? Fazer aquela cesta e tirar a cesta, né? Que eles fazem. Descansar um pouco, dar uma cochilada depois do almoço. E encontramos uma mata pequena, ainda próxima à fazenda, onde resolvemos ir até lá completar o horário de almoço. Dar uma descansadinha ali na sombra. Estávamos todos deitados, descansando, quando o Edson nos disse que estava sentindo o local onde ele estava deitado muito frio. Ele se levantou e começou a tirar as folhas secas para ver se havia algo por baixo, e logo vimos que havia um túmulo de cimento por baixo das folhas. Aquele lugar era o cemitério dos escravos da fazenda. Alguns túmulos tinham até algumas informações sobre os escravos, como a idade, a altura e o peso. O frio era por causa do cimento, pois estava dentro da mata, na sombra. Nós achamos melhor sair daquela mata e voltar para a fazenda, até porque já estava quase na hora de retornarmos ao trabalho. Na noite de terça-feira, voltamos a ouvir algo estranho. Eram barulhos de arrastar de correntes lá embaixo, na senzala. Os barulhos eram lentos, porém nítidos. Se estenderam por cerca de uns 40 minutos e depois cessaram. Silêncio total, até o fim da noite. Na quarta-feira pela manhã estávamos todos pensativos, apesar de que todos nós já estávamos imaginando a mesma coisa sobre aquele lugar. Iniciamos o dia de trabalho e correu tudo normalmente. Veio a hora do almoço, almoçamos e voltamos ao trabalho. À tarde, por volta das 3 da tarde, mais um fato estranho veio acontecer. Nós iríamos precisar de mais uma ripa para colocar no telhado. Para quem não sabe, ripa é uma peça fina de madeira que é colocada por cima dos caibros, onde vão ser encaixadas as telhas. Então, eu desci para buscar a ripa, que estavam lá embaixo, né, no pátio, perto da senzala. Quando eu já estava voltando com a ripa, ouvi um choro de criança, a mais ou menos uns 15 metros de distância. Olhei ao meu redor. Ai, deixa eu trocar aqui o meu anel. tá cambaleando. Olhei ao meu redor e não vi nada. Mas eu sabia o que eu tinha escutado, né?
E era sim um choro de criança, ali perto, de dia, com o sol quente. Nessa hora eu me arrepiei, pois não havia nenhuma criança ali. Éramos só nós, nem tinha vizinho por perto. Contei para eles o que eu tinha ouvido e não duvidaram de mim, pois, como eu disse anteriormente, todos nós já estávamos imaginando o que pudesse haver naquele lugar. À noite, resolvemos ir na casa do senhor João, para ele nos contar o que ele sabia sobre aquele lugar. Fomos até lá e levamos janta para ele. Ele ficou muito agradecido e disse: "Vou contar uma história para vocês." E contou o seguinte: há alguns anos atrás, antes dessa casa onde eu moro ser construída, eu morava lá, na fazenda. E aconteciam algumas coisas estranhas. Eu ouvia barulhos, eu acordava durante a noite, ouvia coisas durante o dia também. Mas o que realmente me deixou pensativo foi sobre uns sonhos que eu tinha todas as noites com um homem que queria me mostrar algo. Ele aparecia para mim lá no pátio da fazenda, encostado no esteio, e dizia com um leve sorriso no rosto: "Você achou, né? Agora você sabe onde está." Para quem não sabe, esteio é uma estaca grande de madeira, onde os cavalos eram amarrados para que lhe dessem banho. E o senhor João continuou dizendo: "Sonhei tantas noites esse mesmo sonho que um dia eu resolvi arrancar o esteio só para ver se tinha alguma coisa lá. Levantei cedo, fui pro curral, tirei o leite, fiz tudo o que tinha que fazer antes do final do dia. E fui lá, cavei até arrancar o esteio. Não achei nada. Resolvi cavar mais para baixo. Nem precisou afundar nem mais uns 30 centímetros e a cavadeira bateu em alguma coisa. Tirei a terra com cuidado e vi uma tampa. Fui cavando pelos lados devagar até descobrir a tampa toda. Era um baú. Tirei ele debaixo da terra, levei para a fazenda e abri. E para provar que eu não tô com conversa fiada, eu vou mostrar ele para vocês. Olhem aqui. Do jeito que eu abri ele, eu deixo até hoje, cheio de moeda e nota de dinheiro da época e algumas joias. Depois que eu achei esse baú, nunca mais o homem apareceu em sonho para mim." Nós ficamos espantados, porém tivemos a certeza do que estávamos pensando sobre aquele lugar. O Marcelo até brincou dizendo ao senhor João que se ele vendesse as joias que estavam naquele baú, poderia ganhar uma boa grana. Mas o senhor João disse que não vende por nenhum valor, pela história que ele tem com aquele baú. O que é verdade, pois senão ele já o teria vendido há muito tempo, né? Ele disse também que preferiu construir a própria casa dele e a uma certa distância da fazenda, para não ter que ser atormentado pelos barulhos que acontecem lá. Enfim, já sabíamos do que se tratava tudo o que havia acontecido até então. E noite de quarta-feira não foi diferente. Na madrugada, o Ananias foi para a cozinha da fazenda, acendeu o fogão a lenha e começou a fazer doce de leite. Acordamos com o barulho dele quebrando lenha lá na cozinha e fomos todos para lá. Chegando lá, perguntamos para ele o que ele estava fazendo e ele respondeu: tô com vontade de comer doce de leite, vim fazer. Acordei com o barulho do berrante, não consegui dormir mais e vim para cá, ele disse. Bom, perguntamos a ele de qual berrante ele estava falando e não se passaram nem 2 minutos e começamos a ouvir um berrante tocar lá no alto da serra. Isso mesmo, de madrugada. Abrimos a janela, tentamos ver alguma coisa apesar da escuridão, mas não vimos nada. Apenas ouvimos o berrante tocar. Poderia ser alguém tentando nos assustar, mas naquela altura já estávamos cientes de que o lugar era de fato assombrado. Voltamos para o quarto e ficamos conversando sobre o lugar e o que iríamos fazer. E chegamos ao acordo de tentar terminar o serviço o mais breve possível, para podermos ir embora daquele lugar o quanto antes. Na quinta-feira pela manhã aconteceu o fato mais perigoso que presenciamos lá. O Marcelo estava indo para a cozinha tomar café da manhã, quando ouvimos um barulho forte de algo cair no chão e quebrar.
O Marcelo chegou assustado na cozinha, dizendo que uma pilha com mais ou menos umas 6 telhas quase caíram na cabeça dele. Quando fomos olhar, vimos que eram telhas cumbuca. O detalhe é que não havia nenhuma telha na fazenda, pois as telhas que iriam ser colocadas no telhado ainda nem haviam chegado, muito menos as telhas cumbuca, que foram todas removidas e levadas para outra fazenda. Algo jogou aquelas telhas para assustar o Marcelo, e ele disse que sentiu até o vento delas caindo atrás dele. Marcelo disse assim: "Pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Se vocês quiserem ficar aqui, podem ficar, eu tô indo embora." Nós conseguimos acalmar o Marcelo e conversamos e convencemos ele a ficar, mas ele disse que se algo mais acontecesse, ele ia embora mesmo. Então fizemos uma oração e nada mais aconteceu. Conseguimos trabalhar tranquilamente na quinta e na sexta-feira e entregamos o serviço todo pronto pouco depois do almoço na sexta-feira. Até hoje a gente comenta sobre essa fazenda. É um lugar onde já aconteceu muita coisa. Eu não sei se ainda existem essas manifestações por lá, mas o fato é que pudemos ter a prova de que o sobrenatural com certeza existe. Esse foi o relato, espero que tenham gostado. Se sim, em breve envio outro. Tenho bastante história. Muito obrigada, Ana e Assombrados. Bom dia! Muito obrigada, gostamos sim do relato, achei bem interessante. Envolve também aqueles tesouros, né, antigos, tesouros enterrados, e não é que ele achou mesmo, eu tava lá o baú e ele mantém as moedas, o dinheiro, as joias lá, para ele tem mais o valor histórico, a história que ele viveu com aquele baú do que o dinheiro nele contido, né? Muito interessante. Eu também não sei não, achando um negócio nessas proporções dessa idade, eu não sei se venderia assim, não. Legal, é bom, depende, né? A gente tá precisando, né? A gente não sei, mas que é muito legal, muito interessante. Tem muitas histórias nessas fazendas Brasil afora aí, hein? Muita coisa ainda acontece, pode ter certeza. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!